Hola Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola Juan Macacho. Bien, animado con nuestro invitado también, que nos trae reflexión, uno más. Ahí, estamos empezando fuerte el 2024, Sí, aquí sí. con aprendizajes potentes. Sí, bueno, yo a Jorge, bueno, cuando me lo comentaste, ya a Jorge ya nos conocemos de algunos encuentros y algunos congresos allí en Portugal, y la verdad es que me parece una aportación súper interesante, ¿no? Últimamente, además, que estamos trabajando los dos en temas de políticas deportivas municipales y planificación estratégica del deporte en los municipios, creo que, vamos, es una Sí, persona sí. que nos va a aportar un montón. De quién aprender. Y además, bueno, por el perfil que tiene, porque, o sea, toca todas las teclas. Fue un atleta de alto rendimiento, uno de los mejores karatecas en Portugal de siempre. Sigue siendo entrenador, o sea, está ahí a pie del cañón, sabe de qué va el deporte, es jurista, se formó en Derecho, luego se fue a hacer un posgrado en Administración Pública, otro posgrado en Administración, en Derecho Deportivo, luego se sacó el máster en Gestión Deportiva y profesionalmente lo mismo, porque ha sido ya jefe de departamento de deporte en un municipio, como tiene también filiación política, ha trabajado ya cerca de un concejal, siempre en temas de deporte, y entonces pues junta esta visión entre este triángulo, entre lo que es la visión de la oferta pública, de la política pública, con la visión del derecho, y también pues toda su práctica como entrenador. Y aquí se añade también un trabajo muy interesante que lleva años haciendo en el ámbito de la ética del deporte, que es un entusiasta y imparte talleres de ética y valores en deporte y fair play y eso, bueno, por todo el país. Entonces, claro, nos trae una visión muy completa de lo político al técnico y a la visión del entrenador que tiene su pequeño club, pequeño grande club de karate, ya con algunos campeones también como él era. Y nada, muy entusiasmado con lo que viene, que aportará mucho. Y bueno, me da miedo, ¿eh? A ver cómo controlamos el tiempo, porque yo ya tengo preparadas unas cuantas preguntas para Jorge. Sí, sí, sí. Venga, pues empezamos. Pues te dejo las... Hola Jorge, buenas tardes. Olá, viva, como estão? Muy bien, muy obrigado por tu participación. Encantado de volver a encontrarnos y sobre todo aquí, en nuestro locutorio. Ora, essa, eu é que agradeço, obrigado pelo convite, ao Juan e ao Bruno. É um gosto estar aqui no Blocutório. Vou seguindo aquilo que é o vosso trabalho. No caso do Juan, vamos nos encontrando muitas vezes nos congressos, tal como o Bruno, mas o Bruno é um amigo de longa data e é um enorme prazer estar aqui hoje convosco. Espero ajudar em alguma coisa ou ser útil para aquilo que é a discussão de hoje. Estamos muito entusiasmados com as diferentes possibilidades, as diferentes visões que nos traz. Estávamos aqui a falar daquele triângulo: política, gestão e direito, não é? Essas três teclas que juntas tão bem, depois com uma base ética de fundo, e uma ética até, aqui poderíamos até ir para a ética republicana, e portanto estamos ansiosos para que nos fales das políticas, da necessidade das políticas, da importância das políticas e qual o ponto da situação e até do ponto de vista de um treinador, não é? Como é que um treinador entende as políticas municipais e a sua necessidade. Verdade, não sei se 30 minutos chegaria para nós discutirmos isto tudo. Acho que todos nós que estamos aqui gostamos muito de falar e debater estes temas. Pode ser uma vantagem eu falar muito rápido, portanto, mas também me digam se eu estiver a falar demasiado rápido e que a mensagem possa não estar a ser percepcionada corretamente. Bom, sim, Bruno, se calhar começaríamos por aí. É verdade que eu acho que, falando em casa própria, é sempre um bocado difícil, mas eu acho que tenho aqui uma vantagem, que é estas várias dimensões da minha vida, onde eu vou atuando,
efetivamente aquilo que foi a minha experiência desportiva como atleta de alto rendimento, não só pelas competências e pelos valores que o desporto me foi transmitido, que agora são úteis na vida profissional, como a resiliência, a persistência, o próprio planeamento, o ser organizado, mas pelas experiências que fui tendo, conhecendo outros países, outras realidades, até em termos de políticas públicas. A minha formação do direito, embora pareça aqui um pouco fora de contexto naquilo que foi a minha atuação profissional, ao início sim, porque não estive sempre ligado àquilo que foi o desenvolvimento de políticas desportivas, mas depois foi muito importante quando eu assumi funções de assessoria e coordenação da divisão de desporto da autarquia que aqui no hoje trabalho, portanto o município de Santo Tirso, com muito gosto, e foi muito útil, porque é sempre complicado, estas questões são sempre complicadas, as questões económicas, financeiras e jurídicas, portanto todos queremos fugir um pouco, e eu tinha esse aporte, essa competência jurídica, juntando aquilo que era a experiência desportiva, e foi muito útil, que depois tentei fortalecer e solidificar com aquilo que foi mostrado em gestão desportiva, e depois a outra ponta do triângulo, que é de facto o facto depois de ter trabalhado diretamente com os presidentes de Câmara, no gabinete de apoio à presidência, esta dimensão mais política e o papel ativo na definição das políticas públicas do desenvolvimento desportivo, acho que me permitiram ter aqui uma visão transversal daquilo que são as necessidades, daquilo que é a importância que muitas vezes dizemos social do desporto, mas que nem sempre valorizamos ou reconhecemos este impacto que realmente é o valor social do desporto, e acho que tudo isso acabou por estar um bocadinho resumido naquilo que foi a tese de mestrado e depois o livro que resulta precisamente dessa tese do planeamento estratégico de desenvolvimento desportivo, e justamente por causa disso, o que eu tentei perceber, os principais fatores que me despertavam mais curiosidade, era o planeamento e a gestão, portanto, e aquilo que era a estratégia, isto é evidente, numa lógica de gestão racional do erário público, mais eficiente, de uma gestão mais equilibrada e consciente daquilo que é o dinheiro de todos, num tom mais coloquial, mas de que forma é que isso depois tinha impacto na liderança, ou seja, como é que a liderança consegue, e estando dependente, quando falamos aqui de liderança, falamos de eleitos locais, portanto estão dependentes do voto, mas passamos isto para uma dimensão nacional, é o mesmo, e de que forma é que esta liderança depois consegue, definindo uma estratégia, definindo um plano, consegue ser fiel a esse plano e a essa estratégia, estando dependente daquilo que é a pressão do eleitorado e estando condicionado por aquilo que são os votos. Depois as dinâmicas do desenvolvimento organizacional, do clima e da cultura organizacional, que é sempre muito complexo, e quando lidamos com recursos humanos é sempre muito complexo, e no caso aqui falamos da administração pública, ainda mais difícil se torna, mas perceber que essa mudança é uma possibilidade de melhorar, de aprimorar procedimentos, de criar oportunidades, e depois acabei sempre por caminhar um pouco por aquilo que é as necessidades futuras do fenómeno desportivo, ou das políticas públicas desportivas, somos para as questões da sustentabilidade e para as questões da digitalização, que depois então podemos também falar un poco sobre eso. Yo, Jorge, es que lo comentabas y muchas veces, bueno, yo creo que además es una aspiración compartida, ¿no? Cuando hablamos del deporte, ese carácter multidimensional, ¿no? Que tiene todo ese componente social, tiene todo ese componente incluso espacial, económico, medioambiental, pero claro, muchas veces, y yo era algo que echábamos en falta hace años, y creo que últimamente, pues bueno, pues por suerte estamos trabajando en los diseños de planificación estratégica y cómo incorporamos esas dimensiones, porque antes yo lo que vivía era como el deporte es bueno para la sociedad, es bueno para el medio ambiente, es bueno, pero digamos que no lo incorporamos dentro de ese diseño de las políticas, de esa planeación, ¿no? Yo creo que bueno, ese enfoque que aportas es muy interesante, sobre todo ese carácter multidimensional, tanto horizontal, ¿no? Con otras áreas, como el vertical, con otras administraciones, otras instituciones. Claro, eso, ¿cómo planteas llevarlo al processo del desenho da política? Certo, estava só a tomar nota para não me esquecer, porque essa questão da vertical eu acho que também é muito importante e se calhar tenho uma opinião um pouco dissonante da maioria. Mas indo primeiro à primeira fase da questão, é verdade, ou seja,
Nós todos sabemos, e agora não vou entrar aqui numa questão de direito nem direito do desporto, mas o desporto é um direito fundamental, portanto, consta da Constituição. Estando na Constituição, é uma responsabilidade que é da administração pública, central, local e regional, desenvolver políticas públicas de desenvolvimento desportivo, promover o desporto em conjunto, como diz a Constituição, com as escolas, com associações, etc, etc, etc. E no caso em concreto das autarquias locais, a verdade é que, e até pela investigação que fiz na altura da tese, é consensual que as autarquias locais são as principais investidoras, impulsionadoras, promotoras daquilo que é o desenvolvimento desportivo local, necessariamente terão que o ser em termos regionais e acabam por ser em termos nacionais por causa deste forte investimento que fazem no fenómeno desportivo, aos mais diversos níveis, ou seja, estejamos nós a falar no investimento nas infraestruturas desportivas, na promoção do desporto, da atividade física numa perspectiva de saúde e bem-estar, da afirmação territorial dos territórios, que também é importante, ou seja, através do desporto promover aquilo que nós temos de bom para trazermos pessoas numa perspectiva até de turismo desportivo, ou seja, promoção gastronómica, património cultural, religioso, ambiental, etc. E depois, necessariamente, eu aí sempre fui um dos principais defensores. Entendo que o principal papel das autarquias locais é esta democratização da prática, ou seja, a prática ser efetivamente acessível a todos, o tal desporto para todos, sem desprimor nunca de apoiar o alto rendimento e de financiar o alto rendimento. E aqui nesta lógica da vertical que estávamos a falar, Ruama, efetivamente eu acho que o planeamento estratégico, a ausência dele, tem um impacto direto nisto, e tem logo um impacto direto, porquê? Porque não havendo um planeamento, primeiro os planos estratégicos municipais, não são muitos os municípios que os têm. Depois não existe um planeamento nacional, um plano estratégico nacional, embora ele conste da lei de bases, nunca foi concretizado, tanto quanto eu saiba. E isto gera o quê? Isto gera reduz aquilo que é uma gestão equilibrada do erário público, a possibilidade de nós capitalizarmos infraestruturas numa perspectiva em rede, numa gestão equilibrada das instalações, e isto vai favorecer o quê? Assimetrias regionais, que muitas vezes geram entropia e má gestão, porque depois os municípios não estão todos ao mesmo nível em termos financeiros, de capacidade financeira, nem todos fazem a mesma aposta e veem o desporto com a mesma importância que outros municípios veem, portanto é diverso, há quem invista mais na cultura, mais na educação, mais na ação social, outros mais no desporto, e é aqui que eu acho que nem sempre sou consensual nesta visão, ou seja, eu penso que está na altura de nós também começar a repensar aquilo que é o nosso sistema desportivo, ou seja, trazer eventualmente novamente para o debate a necessidade ou não de termos um ministério para dar uma dignidade ao desporto que eu acho que merece. Eu bem sei que temos uma Secretaria de Estado, alguns dirão que provavelmente não será por causa disso que se faz mais ou menos, mas eu acho que o desporto teria dignidade de voltar a ter aquilo que era um Ministério e depois sim pensar, eventualmente, qual é o papel do IPDJ, ou seja, como é que este papel se intercusa entre aquilo que são as responsabilidades e o trabalho do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação de Desporto, até da Fundação de Desporto, e se nesta lógica de nós agregar recursos, agregar responsabilidades num país que cerca de 10 milhões de habitantes, cerca de 500 mil praticantes federados, mais ou menos 11 mil clubes, dados do Pordata de 2021, se faz sentido mantermos tantas estruturas supradesportivas, ou seja, temos estas casotas todas, tal como no caso dos municípios, também perceber que se continua a fazer sentido os municípios pensarem apenas para o seu território e investirem, e no caso que estamos a falar é o desporto, as políticas públicas, e construírem um pavilhão em cada freguesia, ou uma piscina em cada freguesia, quando no concelho ao lado, e que muitas vezes dista 500 metros, 100 metros, ou até pode ser apenas 1 metro, se estivermos próximo da fronteira, nós temos essa solução. O que pode estar em causa, e depois é a base de discussão, é eventualmente haver uma contribuição naquilo que são as despesas, os gastos, na gestão da instalação desportiva, enfim. Mas aqui sei que nem sempre sou consensual nesta perspectiva de achar que temos excesso de entidades no topo da pirâmide. Ou até a construção conjunta, o que falávamos há pouco do exemplo na Polónia, do pavilhão construído exatamente na fronteira, e quando nós entramos a porta principal tem o risco do meio, para a direita é um município, para a esquerda é outro município, é usufruído por ambos e tornou uma fronteira que era um espaço de passagem num espaço de encontro. Portanto, nesse aspecto até da própria construção é interessante. Estava a pensar nisso também, outra questão que
que já falámos com o Juanma, e o Juanma teve experiência também ao liderar aqui o estudo de impacto da Reserva Mundial de Surf na Ericeira, que às vezes, e hoje que cada vez mais fazemos atividade física e desporto fora das instalações convencionais, a distribuição da carga. Por exemplo, hoje o surf é um eixo estratégico do turismo em Portugal, está na estratégia do turismo, mas depois parece que há uma competição entre os municípios. Por exemplo, na Costa Oeste, que temos vários sítios, a Nazaré, e todos com características diferentes, a Nazaré, Peniche, Ericeira, Santa Cruz, depois a Praia Grande mais para baixo, e não haver uma estratégia concertada entre os diferentes municípios, que muitos deles não estão nas mesmas comunidades intermunicipais, e são espaços naturais que depois o que fazem é concentrar a ida das pessoas, se calhar para uma praia ou para outra, e aqui estamos a falar da própria questão da sustentabilidade, e aqui numa perspectiva mais ecológica, que não é feita, e é um eixo que é nacional, mas depois os municípios, que não deixam de ser, em Espanha eles têm regiões, nós temos os municípios com muita autonomia também, não é? Temos 308 regiões, às vezes disso a brincar, mas que depois não têm essa visão, ou ainda estão em caminho de conseguir ter essa visão mais convergente, não é? E eu acho que já foi pior, tanto diz uma experiência e com estas realidades hoje em dia, as áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais e cada vez mais os municípios se associam ou se agregam a promover iniciativas. Nós em Santo Tirso já fizemos isso algumas vezes, chegamos a fazer, agora não estou-me a lembrar desta em concreto, fizemos um campeonato do mundo do trial juntamente com o município de Passos Ferreira. E foram partilhadas tudo aquilo que eram as responsabilidades e os ganhos, e promovemos os dois territórios como um só. O que eu acho é que, se não houver esta capacidade de convergir num processo de pensamento comum, de ação estratégia comum, de ganharmos escala para termos mais capacidade de vender o nosso produto, e quando eu digo o nosso produto pode ser só o desporto, ou pode ser o território juntamente com o desporto e esses municípios onde estamos a promover o campeonato de surf, por exemplo, eu acho que é uma perda. Portanto, é a tal dispersão que há pouco falei, quando temos muitos organismos de topo que acredito que nos retiram um pouco daquilo que possa ser a nossa, ou deva ser a nossa força e a nossa capacidade de intervenção, de negociação, e a aposta que eu acredito que deve haver no desporto. Embora, eu também costumo dizer isso, e agora até muitas vezes naquilo que são as ações de formação de ética no desporto, que entendo que nós, agentes desportivos, temos muita responsabilidade na forma como o desporto é percebido pela sociedade civil, vamos assim dizer, pela comunidade em geral, porque nós preocupamos muito, enquanto treinador, por exemplo, noutra dimensão, com aquilo que é o rendimento, com aquilo que são os resultados, com as questões técnicas e táticas, mas depois esquecemos toda a outra dimensão do desporto, que é a sua dimensão axiológica, a sua dimensão cultural, formativa, educativa, social, e é esta é que aporta valor para as comunidades. E é esta que interessa para o desenho das políticas públicas municipais. Porque eu acredito que a importância é o desporto para todos, ou seja, que todos tenham a oportunidade de praticar atividade desportiva, e esta democratização deve ser o papel das autarquias, e para isso todos estes valores que eu há pouco falei são importantes, e depois sim, há evidentemente espaço para o alto rendimento, para apoiar aqueles atletas que estão no alto rendimento, aquelas equipas, aquelas associações, e simultaneamente com esse alto rendimento e o desporto de espetáculo, posicionar o município, tendo em conta depois aquilo que é a estratégia da autarquia. Portanto, se a autarquia quiser ser um município reconhecido via desporto, há de fazer um investimento, o maior investimento que fará será nas dimensões do desporto. Depois, se tiver outras políticas encaminhadas para outras áreas, como disse há pouco, a educação, a ação social, o urbanismo, enfim, é legítimo. Agora, o mínimo, nós temos que começar a potenciar e exigir um pouco mais este respeito e esta dignidade para com o desporto. Só uma pergunta muito rápida. A Passos Ferreira e Santo Tirso não estão na mesma comunidade intermunicipal? Ou sim? Estamos, não estamos na AMP. Ia dizer que estávamos na AMP, mas agora... Passos Ferreira é Tâmega e Sousa, não é? Passos Ferreira é Tâmega e Sousa. É sim, senhor. E eles estão na comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa, e Santo Tirso pertence à área metropolitana do Porto. O que torna a coisa ainda mais interessante. Sendo que enfim, nós também conhecemos bem o Renato, e um abraço aqui para ele, que costuma também seguir-nos, mas a comunidade de Tâmega e Sousa tem um técnico superior alocado só para desporto, sim, as comunidades intermunicipais que o têm. Nem é um técnico, tem um departamento. E a área metropolitana do Porto também sei que reúne periodicamente os vereadores do desporto dos diversos municípios, mas não existe numa estrutura como tu estás a referir. Sim, é um bom exemplo, Certo. E depois ainda tem essa ligação para fora, que é extraordinária, não sabia. Bom,
o que é que vos posso dizer mais relativamente àquilo que eu entendo serem as políticas públicas desportivas municipais? Além do que referi, eu acho importante pensarmos no futuro, e pensar no futuro passa precisamente, para tocar aqui um pouco naquilo que costuma ser o trabalho do Ruama, também perceber que a questão da sustentabilidade, da mobilidade suave, da sustentabilidade das infraestruturas, das ações imateriais que são desenvolvidas é muito importante, naquilo que é o respeito pelas necessidades atuais, mas também pelas gerações futuras. A questão da transição digital e das cidades inteligentes e de utilizar a tecnologia como forma de simplificar muito dos processos. Por exemplo, na prática desportiva nós hoje em dia já temos muitas apps, mas podemos começar a evoluir, diria eu, para que as próprias instalações esportivas tivessem soluções, como já temos em muitos hotéis, em que eu com QR Code desbloqueio e vou praticar o paddle ou o ténis a qualquer hora do dia, sem necessidade de estar lá efetivamente um recurso humano. Esta perspectiva da cidade dos 15 minutos também é muito importante, não é? E de disponibilizarmos locais de lazer para a prática informal de desporto, e é aqui que eu estava a dizer que tocava um pouco no Ruama, porque eu não sei se foi precisamente nele que vi um exemplo de a própria cidade, espaço público, sensibilizar as pessoas para a atividade física, com, por exemplo, pistas de atletismo em determinada rua, ou o caixote de lixo ter o desenho de uma tabela de basquete, por exemplo. Podem ser dinâmicas muito interessantes, e penso que terá sido num congresso em que o Ruama participou, mas é também importante, e isso resultou na altura da tese, os clubes repensarem aquilo que é o seu financiamento. Isso não é um sumenos, porque há pouco se dissemos que as autarquias são os principais responsáveis pelo investimento no desporto, nos clubes. Os clubes também têm que repensar aquilo que é o seu modelo de financiamento para não haver uma dependência muito grande das câmaras. Embora eu aqui também tenha uma opinião muitas vezes dissonante, que é, se nós refletirmos, eu acho que o modelo de financiamento do desporto tem que ser repensado. Nós temos o Estado a financiar as federações, temos os clubes a financiar as federações, e portanto, o parente mais pobre, por assim dizer, aquele que necessitaria mais de apoio, que é o clube e as associações, muitas vezes o dinheiro não chega lá, ou não chega na quantidade que seria necessária para que eles possam desenvolver um bom trabalho. E acho que isso também era importante. Pois, sim, falamos no desporto para todos, falamos no desporto na natureza, que é muito importante, falamos no turismo desportivo, de cada vez mais em voga e importante para os territórios. Falamos ao de leve, reforçar aqui a importância também do desporto como ferramenta de intervenção e transformação social, e aí a minha dimensão associada à ética no desporto, ou seja, reconhecer que o desporto pode de facto ser muito útil, ou pode ser uma ferramenta muito importante, e o Bruno aqui também, muito daquilo que eu digo hoje em dia, ou de algumas reflexões que tenho, são baseadas em reflexões do Bruno, e o desporto pode ser aqui muito importante no combate às desigualdades, à promoção da cidadania, à difusão de valores, no esbatimento de contextos marginalizados, e nós vemos que o desporto funciona muitas vezes como um elevador social, mas não só. Nós temos, por exemplo, nas ações de ética, eu costumo dar esse exemplo, nós temos aqui uma realidade muito interessante, que é a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins. Era um bairro que era relativamente problemático, e a partir do momento em que eles fizeram uma intervenção, e foi uma intervenção desportiva, e isto é uma política pública desportiva municipal, portanto fizeram lá uma intervenção, colocaram um campo, relevaram, o bairro tornou-se completamente diferente, está aberto à comunidade, a toda a sociedade civil, e é um bom exemplo daquilo como o desporto pode influir em contextos marginalizados. Depois também a questão da formação dos agentes é importante, ou seja, as associações continuam a ser lideradas, grosso modo, por dirigentes ainda muito antigos, que vêm do período pós 25 de Abril, muito importantes, e normalmente esses são os mais aguerridos, diz-nos a experiência, mas falta agora alguma renovação, sangue novo. Portanto, e adaptado àquilo que são as novas exigências, também são cada vez maiores, começa a ser tudo digital, todas as obrigações que decorrem da autoridade tributária, segurança social, mesmo da relação com as autarquias, e nem sempre os dirigentes mais antigos estão preparados para esta realidade. E depois falamos da necessidade de planear estrategicamente, ou seja, não faz sentido que uma entidade tenha responsabilidade a nível do desenvolvimento desportivo, não planeie estrategicamente, ou seja, não tenha uma intervenção que seja planeada, projetada, estruturada, que perceba que desta forma vai gerir melhor os recursos que tem, vai gerir melhor o erário público, vai aprimorar aquilo que são os seus modelos de governança. O problema é sempre aquele que referi no início. Muitas vezes é difícil depois, ao decisor político, gerir entre aquilo que é a política definida, ou a estratégia definida e delineada, e depois aquilo que são os votos ou o resultado dessa intervenção, e como é que podemos consciencializar essas expectativas. Por isso é que eu sou um defensor da partilha.
o plano, na altura na investigação que fiz para o desenvolvimento da tese, foi precisamente isso, ou seja, fizemos vários focus group com os dirigentes associativos, depois entrevistas semi-estruturadas com decisores políticos e outras pessoas envolvidas no fenómeno desportivo, precisamente para tentarmos encontrar aqui uma perspectiva planeada, consensualizar, e depois, evidentemente, alguém há até que decidir e nunca se consegue agradar a todos, mas temos um objetivo, temos um foco, e as políticas públicas desportivas municipais pecam muitas vezes por falta disto. E por falta desta realidade, desta consciência supramunicipal, ou seja, eu quero definir uma política pública desportiva no meu território, mas tenho que considerar os territórios que estão à minha volta e necessariamente depois em termos da região e em termos nacionais. Eu penso que isto é muito, muito, muito importante para que a política seja possível de implementar e de impactar. Ahí, Jorge, yo creo que, bueno, aparte de la buena distribución, ¿no? Para la gobernanza del deporte y, o sea, la buena distribución de responsabilidades, tanto a un nivel local, que yo creo que al final es el que más impacta, en la práctica de la población y sobre todo cuando hablas, ¿no?, de la democratización de la práctica. Pero sí me gustaría sacar un tema contigo porque nos lo estamos encontrando mucho, tanto en Portugal como en España, ¿no? Y es el gran protagonismo de los clubes o del deporte federado. Yo entiendo el deporte federado, bueno, yo he practicado y sigo practicando y vengo del deporte federado, pero lo que me encuentro a la hora de trabajar es que tiene un gran protagonismo a la hora de pensar, de planificar las instalaciones, a la hora de planificar los recursos, dónde destinar la financiación. Y luego estamos hablando, creo que has dado tú el dato, que estamos hablando de que en Portugal son 500.000 personas sobre 10 millones. O sea, ya es un 5%. Es decir, y son, creo que has dicho, 3 millones las personas que practican deporte. Entonces, claro, creo que es un gran papel el que hacen y sobre todo en una franja de edad muy, muy interesante, pero creo que el protagonismo no corresponde a lo que hacen. Yo no sé si hay que a los clubes incentivarles para que amplíen su actividad y empiecen a abrir también a esa idea del deporte para todos, o bien decir, oigan, tenemos que dar un giro de timón a nuestras políticas y ustedes pues se van a quedar un poquito más relegados que el protagonismo que tienen ahora, ¿no? No sé cómo ves esa relación tensa o casi, ¿no?, casi de negociación permanente, ¿no?, entre administración pública, política pública y clubes. Sim, e na própria instalação desportiva, porque é muitas vezes difícil gerir a utilização da instalação desportiva para uma prática informal, como por exemplo o desporto sénior, quando temos os clubes federados a querem utilizar para o alto rendimento. Claro. No limite, quando eu falo de desporto para todos, eu também estou a incluir aquilo que é o desporto de alto rendimento e sendo um apaixonado também pelo desporto de alto rendimento, porque eu fui atleta de alto rendimento com muito orgulho durante bastante tempo, eu de maneira alguma, e não quero que se perceba, ou se percebeu isso pelas minhas palavras, quero corrigir, de maneira alguma eu acho que o desporto de alto rendimento deve ser de alguma forma ostracizado, ou deve ser colocado de parte naquilo que são as políticas públicas desportivas municipais. O que eu quero dizer é que me parece que em termos das políticas públicas desportivas municipais, o alto rendimento, os municípios devem criar condições para que eles possam desenvolver da melhor forma possível. E quando eu digo condições, são condições físicas, infraestruturas, instalações para que eles possam desenvolver a sua atividade de forma convicta, competitiva, em termos de treino e em termos depois de jogos, não é, de competições oficiais, sendo certo que aqui podem estar depois aquela realidade supramunicipal, não vamos poder ter um pavilhão que tenha capacidade em todos os municípios para receber uma fase final de um campeonato da Europa, ou de um campeonato do mundo de handball ou de futsal, por exemplo, ou um campo de futebol. E para falar das modalidades coletivas, acho que aqui entra então esta questão da lógica e rede das instalações esportivas, mas na política pública desportiva municipal deve haver este apoio e um apoio também individualizado. Aliás, Santo Tirso, ainda é na altura que eu estava a assessorar no gabinete de desporto, Santo Tirso criou um regulamento exclusivo para patrocinar atletas em nome individual, ou seja, para que lhes pudesse dar condições, e no caso são financeiras, para que eles pudessem ter uma bolsa, além daquilo que era o apoio que eventualmente pudessem ter do clube ou de patrocinadores, para chegarem mais longe, poderem sonhar e almejar mais longe. Aliás, aquilo que o Bruno num bloquetório anterior disse, que eu agora não me recordo, que era os atletas muitas vezes têm que provar primeiro que têm qualidade para depois terem um alto rendimento, mas é muito difícil alguém que não tem condições, que não tem capacidade para estar ao alto rendimento naquilo que é a sua preparação, conseguir um resultado europeu ou mundial para depois lhe ser justificado o alto rendimento e para ter este apoio. O que nós fizemos aqui foi precisamente o inverso. É promissor,
tem um estatuto de promissor, é um miúdo ou um atleta que tem resultados nacionais, regionais, com alguma qualidade, então vamos apoiar. Por isso, esclarecendo bem, sim, os municípios têm que apoiar, têm que financiar. Agora, eu acho é que não se devem substituir aos clubes nesse papel. E nesse papel, os municípios devem fazer uma forte aposta no tal desporto para todos, na democratização de acesso, porque nós sabemos que o alto rendimento não é para todos. E nem toda a gente tem a possibilidade de praticar desporto de alto rendimento. E aí é que eu acho que os municípios devem intervir, no caso das associações não o fazerem, para disponibilizar uma oferta desportiva, formal ou informal, para que toda a gente, portanto, pessoas com problemas motores, físicos, intelectuais, ou não, aqueles apenas que querem ter um espaço para fazer lazer, e pode ser ao ar livre, nas instalações com contacto direto com a natureza, enfim, podemos ter várias soluções, e é aí que eu acho que o município também não deve esmorecer na sua intervenção. Agora, ambas as realidades para mim são importantes. Eu creio é que a medida da aposta é que é diferente. Alto rendimento, financiar, criar instalações, dar condições, e eles depois, internamente, na sua gestão, crescerem, saltarem, darem-nos resultados que todos nós gostamos. E no caso do desporto para todos, se necessário, agarrar um bocadinho mais essas rédeas para criar condições para que toda a gente possa, de uma forma saudável, praticar atividade física e estar em contacto com a natureza e com a própria cidade. Voltando a repetir aquilo que o Ruama fala muitas vezes, a própria cidade está preparada para receber as pessoas ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, poder dar a sua corrida, fazer o seu jogo de basquete de uma maneira tranquila, e ter a cidade aberta e predisposta e condições para que isso possa acontecer. Porque aí, se nós não fizermos essa intervenção, eu acho que os clubes não vão conseguir fazer. Porquê? Porque o alto rendimento ainda acaba por dar financiamento àquilo que são os clubes, seja pelas mensalidades, seja pelos patrocinadores, acabam por ter algum rendimento além daquilo que é o financiamento público, das autarquias, enfim. No caso do desporto para todos, nem sempre assim acontece, até porque às vezes o simples pagamento de uma mensalidade faz com que a pessoa já não tenha condições para praticar atividade física. Eu estava aqui, sim, perfeitamente, e estava aqui a fazer uma série de ligações. O que falaste do financiamento anteriormente, enfim, de vários municípios, às vezes o financiamento também é ele próprio uma ação avulso e não estratégica. Por exemplo, dos 308 municípios que temos, umas boas dezenas ainda devem financiar os clubes com base no número de federados, que era precisamente o que o Juan estava a dizer. Mas todas as políticas internacionais e também todo o discurso académico vai no sentido em que o clube tem que ser mais do que um clube, porque o clube não pode apenas oferecer ter oferta desportiva. Nesse aspecto, em Portugal, a bandeira da ética, creio que veio dar amplitude àquilo que são as ações dos clubes e fazer com que os clubes sejam mais ativos e mais relevantes nas comunidades, mas também do ponto de vista da saúde, desde a Organização Mundial de Saúde a criar conceitos como o Sport Clubs for Health e as federações como promotoras de saúde, e portanto os próprios clubes precisam que era a pergunta do Juanma, não é? Precisam de crescer. Por outro lado, as próprias autarquias precisam também de ver novas formas de se relacionar com os clubes, que muitas vezes até é complicado porque os clubes não têm massa crítica para que possamos interpretar. E quando falamos numa estratégia, numa política desportiva de nível autárquico, estamos a pensar em todas as ações que depois devem ser disputadas a partir dessa orientação. Se nós tivermos uma política ou uma estratégia municipal ou nacional que nos diga e que reforce a função social do desporto, tal como diz o livro branco do desporto, os financiamentos têm que estar associados a isso. E não havendo essa política, o que faz é que todas as ações, os financiamentos e a própria visão e a própria missão constitucional acaba por estar tudo desgarrado e a verdade é que é uma realidade. Portanto, precisamos também que os municípios se calhar abram essa perspectiva, sejam mais estratégicos, mas eu vejo os clubes também com muita necessidade de capacitação para que entendam que a sua vida não é apenas em função do número de federados, mas que também é isso que o município lhes valoriza, não é? E é a partir daí que eles vão buscar o dinheiro. Claro, depois temos aqui um ciclo vicioso, mas eu só entro nos clubes dessa forma, ou seja, o associativismo, para dizermos que o associativismo é uma verdadeira escola de cidadania, é regressar um pouco aos clubes na sua gênese, né? Os clubes, associações culturais e recreativas faziam muito mais do que aquilo que era a prática desportiva, ou a prática desportiva federada, e os clubes são isso, é um conjunto de associações, é um conjunto de pessoas que se agregam voluntariamente para tentar dar uma resposta àquilo que era a sua comunidade. E sim, há muitas vezes essa tendência
de focar naquilo que é o alto rendimento, precisamente pela dificuldade do financiamento, e por isso é que há pouco eu falei que se calhar faz sentido nós pensar esse modelo de financiamento do desporto, não só na lógica que tu estavas a abordar, e que sim, é muito difícil para as autarquias, algumas têm regulamentos, outros não têm regulamentos, mas definem alguns critérios para apoiar, e torna-se difícil de que forma podemos apoiar, mas previamente repensar isto, de que forma é que o dinheiro chega aos clubes, por causa daquilo que disse, ou seja, as federações são financiadas pelo Estado, os clubes pagam as suas cotas e financiam as associações regionais as federações, e onde é preciso haver dinheiro para haver esta versão transversal e uma atuação dos clubes que não seja exclusivamente dedicada ao rendimento e ao treino, mas que tenha um papel social, nem sempre é possível, é curta, e depende muito também de quem está à frente das associações, se tem mais dinâmica, menos dinâmica, se é alguém com uma perspectiva ou com uma preocupação social daquilo que é o aporte que o desporto pode trazer para a comunidade ou não, ou se só quer o rendimento e o resultado, mas efetivamente se não houver uma estratégia comum, e é disso que estamos aqui a falar hoje em dia, nesta sessão, as políticas públicas desportivas municipais ou nacionais, podemos crescer isto para nacionais, se não houver uma estratégia comum, um fio condutor, e que seja definido a 5, 10 anos, também na literatura há quem diga que 10 anos é muito tempo, 5 pode ser curto, eu por acaso não vejo problema nenhum a definirmos a 10 anos, porque um planeamento é flexível e, portanto, à medida que ele vai evoluindo, eu vou ajustando e vou encontrando solução com vista a um objetivo final que eu defini lá atrás. E enquanto que não tivermos isso, vai ser sempre algo muito desgarrado, eu aí concordo contigo, e pronto, e reforço a necessidade de nós, agentes do desporto, puxamos para aquilo que é, puxando para aquilo que é a dimensão social do desporto e tentar fazer ver, quer aos decisores, quer depois àqueles que estão connosco nas associações, também sou dirigente, aos treinadores, aos outros dirigentes, aos encarregados de educação, que o desporto é muito mais do que 5 contra 5, ou 11 contra 11, ou 1 contra 1, depende das modalidades, é muito mais que estas questões técnicas e táticas, mas tem toda esta dimensão, social, cultural, educativa, formativa, enfim, o desporto é muito mais do que tirar uma bola, chutar uma bola, fazer um murro de karaté e por aí fora. Hombre, tenemos el modelo, digamos, o un ejemplo bastante claro, ¿no? Que es todas las políticas europeas, ¿no? Todos los fondos, cómo están cambiando y se están orientando precisamente a este enfoque transversal de impacto social, de impacto medioambiental. Entonces, yo creo que, a ver, ejemplos tenemos de hacia dónde podemos o cómo podemos orientar las políticas ya a un nivel local, ¿no? O trasladar essas políticas europeias a um nível local, não? Sim, não tenho dúvidas disso, e eu sou sempre um indivíduo muito positivo naquilo que são as minhas abordagens. Eu acho que nós estamos muito melhor e cada vez estamos melhor naquilo que são as intervenções nesta área como noutras. É importante continuar a procurar a qualificação, é importante que os decisores políticos tenham qualificação, é importante que os técnicos, quando digo qualificação, é mais nesta perspectiva, os próprios técnicos em si tenham, não se ilibem da responsabilidade, que eu também sinto muitas vezes isso. Às vezes nós ilibamos-nos da responsabilidade, dizendo a decisão é deles. Não, nós temos que preparar, temos que dar dados, temos que dar elementos, temos que medir, temos que mensurar, para quando a decisão chegar ao decisor político, ela possa ser o mais clara possível. Sim, não. E este papel é muito importante, por isso, sim, a qualificação, a capacitação, o facto de termos uma geração cada vez mais qualificada e mais formada e que temos que os agarrar, eu acho que pode influenciar e muito nisso que estavas a dizer. Uh-huh. Muy bien, Jorge, que se nos va y que no sabía cómo lo íbamos a parar y hemos llegado a final de tiempo. Sí, eu tinha mais 15 perguntas, mas... Fazendo isto parte 1, parte 2, está tudo bem. Sí. No, además es que es un tema... A ver, es un tema muy, muy interesante porque precisamente ahora yo creo que estamos viviendo, tanto en Portugal como en España, se está viendo este cambio, ¿no? De las políticas deportivas municipales o locales, cómo están evolucionando precisamente de ser unos simples gestores o proveedores de instalaciones y repartidores de recursos financieros a cómo están evolucionando hacia modelos más transversales y cómo están condicionando todo, o sea, desde los modelos de financiación, las subvenciones, las propias instalaciones, el deporte al aire libre que ha entrado con una fuerza tremenda, ¿no? Y
E la verdad Agora, eu não quero interromper, mas isso é verdade, porque as autarquias tinham um técnico ou dois para gerir a instalação desportiva e agora já têm gabinete de gestão de desporto. Portanto, é um reflexo do que estás a referir. Desculpa interromper, era só para dar esse dado. Muy bien. Bueno, Jorge, pues oye, encantado. Y bueno, supongo que coincidiremos pronto otra vez y podremos seguir la conversación. Además, seguro que coincidimos los tres. Y bueno, muchas gracias, muito obrigado por participar. E, o gosto foi meu, é que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela simpatia e pela paciência. Obrigado, nós é que agradecemos, Jorge. Foi um gosto enorme. E boa sorte. O Jorge é karateca, os karatecas normalmente têm esta versatilidade também, não é? Os diferentes estilos, treinador, dirigente, ainda tem a chave do portão. Ainda... Verdade. Dá-nos umas competências que poucos terão. Exato. Mas isso fica para outra conversa. Bueno, karateca. Muito gosto. Próxima. Um grande abraço. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau.